o livro dos Juízes, capítulo de número 6. E agora eu quero fazer a leitura com vocês a partir do verso de número 11. E o texto sagrado nos diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aqui está a leitura do texto sagrado e que nós vamos extrair deste texto a mensagem de Deus para nós nesta manhã. A primeira observação aqui a respeito do texto é essa, digamos, Gideão não estar aí acomodado com a situação em que ele estava passando. Enquanto muitos estavam desanimados com a situação, Gideão não. Gideão estava inconformado. Acontece que, de repente, os outros também estivessem nesta mesma situação, contudo, os outros haviam se entregado. Afinal de contas, já estavam nessa situação há 7 anos. Como eu já disse na pregação anterior a respeito desse capítulo de número 6. Gideão, ele tem um detalhe diferente. Existe em Gideão um diferencial, que é a inconformidade, né? Ou não estar conformado com a situação pela qual ele está passando. Mas ele não é simplesmente inconformado. Ele age, ele vai fazer algo diferente diante da situação pela qual ele está passando. Então, ele toma ali a sua uva, a sua colheita, e ele vai malhar essas uvas, o trigo, pega o trigo, a colheita do trigo, e leva para o lagar. E lá ele vai trabalhar, lá ele vai malhar, então, o trigo, para o salvar dos midianitas. A situação pode estar complicada há muitos anos, mas eu vou fazer algo diferente. No meio da tempestade, no meio da perturbação, no meio da perseguição, no meio da adversidade, eu vou fazer algo diferente. E aí a questão é a seguinte: o que fazia Gideão ser uma pessoa diferenciada em relação aos demais companheiros, aos demais irmãos, visto que eles estavam passando todos pelas mesmas circunstâncias? Mas em Gideão existia algo de diferente. Pois é, sabe o que é isso aqui? É a ação de Deus, é o mover de Deus na vida desse homem. É a presença de Deus, o propósito de Deus, que sempre vai fazer a pessoa ser diferente dos demais. Enquanto muitos estão andando no mesmo ritmo, andando na mesma direção, vamos junto com todos, está dando certo para muitos aí, nós vamos fazendo também. Estão todos sofrendo, nós sofremos também. Está dando errado para todos, vai dar errado para nós também. Ora, existe sempre alguém no meio da multidão que vai pensar diferente, que vai agir diferente.
E é exatamente esta pessoa que vai ver a mudança acontecer. E quando não, ele vai ser o próprio agente da mudança. São pessoas marcadas pelo poder de Deus, marcadas pela graça de Deus. Então, Gideão estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Os midianitas podem até me encontrar, ele pode até me achar, mas não vou facilitar nada para eles, não vou dar de mão beijada para eles. Não é porque isso está acontecendo há tantos anos que vai acontecer agora também. Não, eu vou me posicionar. Preste atenção na mensagem. Sempre estou repetindo com vocês, a questão é posicionamento, a questão é atitude, a questão é comportamento. Misericórdia, como as pessoas estão se adaptando, como que as pessoas estão se conformando à situação que elas estão vivendo. Nós já ouvimos reclamação, só murmuração, só questionamento. Não existe nada de posicionamento diferente para tentar ao menos mudar a situação em que se encontram. E neste lugar onde estava Gideão, lá no lagar, preste atenção aqui também, ele estava fora da vista, ou ao menos estava fugindo da vista dos midianitas. Mas saiba de uma coisa, ninguém consegue se esconder de Deus. Deus, ele sempre vai encontrar aqueles que são seus, onde estes estiverem. Deus vai até lá, não se preocupe. Não se preocupe, o tempo de Deus agora havia chegado para uma libertação, para o livramento. E quem era aquele que Deus havia escolhido para a realização da obra em meio àquele caos, em meio àquela dificuldade? Exatamente, era Gideão. Era por isso que ele tinha aquela disposição, é por isso que ele tinha aquele comportamento. O Todo-Poderoso já estava agindo na vida de Gideão fazia tempo. Pois é, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, vai ser levantado de uma hora para outra, da noite para o dia, para realizar algo extraordinário na face dessa terra, não. Quando alguém é escolhido por Deus para a realização de um trabalho extraordinário, já saiba de uma coisa, Deus já o está preparando há muito tempo. Deus já está agindo na vida dessa pessoa há muito tempo. É por isso que essas pessoas têm comportamentos diferenciados. Gideão é uma amostra, é um exemplo disso que eu estou colocando para vocês. E o anjo do Senhor, então, aparece para ele e olha como o qualifica. O Senhor, ele é contigo, varão valoroso. Esta era a situação. E aí, Gideão sabia que Deus era com ele? Será que Gideão se reconhecia valoroso diante de toda aquela situação que estava vivenciando? De forma alguma. Ele agia conforme a vontade de Deus, mas de uma forma indireta. Ele não sabia, era o comportamento dele, era a disposição dele, mas ele não sabia que Deus estava no controle daquele negócio. E o agir dele, a atitude dele, era uma atitude de Deus, de Deus. E o Senhor o chama de varão valoroso. E ele vai questionar Deus. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Olha a pergunta que é o centro da minha mensagem para você nesta manhã de quarta-feira. Se Deus, ele está conosco, por que as coisas ruins nos acontecem? E aí chega um ponto de até culpar Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo. Culpamos Deus. É um momento de indignação, mas tome cuidado com esse momento de indignação. Pode qualquer coisa estar acontecendo na nossa vida. Deus, ele nunca é culpado. Mas o homem nunca quer reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro.
A pergunta de Gideão é direta para o anjo. Se Deus é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ou seja, os pais eram mentirosos. O que contaram a respeito de Deus era balela, era fábula, era história. Não, tudo que é dito a respeito de Deus é verdade. O nosso Deus, ele é poderoso, é um Deus que livra, é um Deus que sempre está conosco. E no questionamento com o anjo, Gideão ainda coloca, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O culpado é Deus? Foi Deus que entregou ou foi o povo que havia se entregado? Então você tem essas perguntas de Gideão para o anjo. Todavia, nós podemos olhar para o capítulo 6 mesmo e os versículos 8, 9 e 10 que eu já preguei aqui para vocês, mas quero relembrá-los. No verso 11, disse Deus para o povo, eu vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei essa terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Quem era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo? Naquela ocasião, 7 anos de escravidão, 7 anos de miséria, 7 anos em que o povo se empobreceu por causa da presença dos midianitas. Qual é a causa? É Deus o problema? Não, meus amados irmãos, o problema é sempre o povo, que deixaram Deus, abandonaram os preceitos de Deus, viraram as costas para Deus. O Senhor já os havia livrado da escravidão, mas eles querem novamente se subjugar. Preste atenção no detalhe. O povo é tirado do Egito, mas o Egito não sai do povo. Não adianta nada você dizer que é livre, mas a sua mentalidade é de um escravo. Mentalidade escrava, o cidadão sempre vai ser escravo. Sempre vai buscar a escravidão, sempre vai buscar estar debaixo de jugo, sempre vai querer levar aquela vidinha limitada, aquela vidinha miserável, aquela vidinha raquítica, não acredita numa mudança. Por isso é que Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. É isso que ele quer fazer. Ele quer que você viva dessa forma, o sistema quer que você viva subjugado. E que tudo que você planta, você nunca vai colher. Você sempre vai perder. Mas por causa de comportamento errado na presença de Deus. Então Gideão está questionando a Deus, mas ele não sabe a realidade. Ele não está tendo uma visão do todo. Ele só está enxergando aquele momento ali. Então ele está questionando Deus. Cadê as maravilhas? Por que Deus nos desamparou? Por que Deus nos deu nas mãos dos midianitas? Não, Deus não deu. É o povo que se entrega, é o povo que se dá, é o povo que se sujeita. A situação que você vive é a situação que você aceitou viver. Esta situação pela qual você está passando é uma situação que você escolheu estar vivendo. Se você resolver mudar, você vai mudar. Se você tiver atitude diante de Deus, você vai ser transformado. Então, retomando a ideia de Paulo em Romanos 12, não vos conformeis, verso 2, com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente precisa ser renovada. A mente ser renovada para a vida ser transformada.
E a partir daí, então, a terceira coisa, experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se isso não acontecer na nossa vida, se não houver renovação de entendimento, se não houver transformação de vida, não tem como experimentar as coisas boas de Deus. E nós louvamos o Senhor, porque Deus, Ele sempre está nos dando a oportunidade de mudança. O povo, embora aqui eles estivessem afastados de Deus e se sujeitado à situação pela qual eles estavam passando naquele momento. Eles, depois de 7 anos, clamam ao Senhor e o Senhor ouve. Mas o Senhor já estava com o seu servo preparado, prontinho. Gideão ainda não sabia da grande obra que Deus tinha na vida dele. Pois é, meus amados irmãos, nós estamos vivendo os nossos momentos difíceis, complicados, mas você não tem nem ideia do que Deus tem reservado para você. Você não tem nem ideia da grande obra que Deus está para realizar através da tua vida. Deixe de murmurar, deixe de questionar, deixe de reclamar. Se posicione diante de Deus. Busque a Deus, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Ore, leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor nosso Deus. Verso 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Está aqui, ó, um homem que estava numa situação de inconformidade com as circunstâncias, com a situação, mas já era o agir de Deus. E Deus fala assim, vai nessa tua força. Que força? Um comportamento de não aceitar estar subjugado. Vou encerrar minha palavra nesta manhã dizendo para você, você só vai alcançar, o homem só consegue alcançar a verdadeira libertação, só consegue dar a volta por cima quando realmente ele tomar uma atitude, ter o comportamento de pessoa inconformada. Não ficar se submetendo à situação. Posso até passar por ela. Aqui Gideão estava passando pela situação, mas não como todos os outros. Ele estava passando de uma forma diferenciada. O povo estava passando por uma grande dificuldade. Sim, Gideão maior ainda, porque ele estava despendendo força para fugir da situação, para levar o trigo para outro lugar. Então o esforço dele era muito maior do que todos os outros da sua sociedade, da sua família. O esforço dele era sobremaneira, mas uma coisa ele estava inconformado com a situação. Eu não sei quando a mudança vai acontecer. Eu não sei quando as coisas vão se concretizar. Mas hoje eu quero tomar uma atitude de inconformismo com a situação. Eu quero mudança. Eu quero as coisas diferentes, eu quero coisas novas, eu quero vivenciar o extraordinário de Deus. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu começar hoje. Tem que começar agora, com pequenas atitudes, com pequenos comportamentos, com pequenas mudanças no nosso dia a dia. Mude, proponha mudanças. Não precisa ser mudanças extraordinárias, estupendas, não. Comece com pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças serão significativas na reviravolta que Deus vai fazer nos negócios, na família, viu? Na sua vida espiritual, na tua vida ministerial. Agora, se ficar agora, neste momento, esperando algo acontecer e não fizer nada para fazer diferente, as coisas sempre serão as mesmas. Então está na hora de mudança, está na hora de um novo comportamento, está na hora de uma nova atitude. Tenha certeza disto. E então você vai caminhar junto com Deus e vai ao encontro do momento de Deus e o milagre vai acontecer. Então Deus disse, vai nessa tua força, varão valoroso. Não te enviei eu, ou seja, Deus, ele está conosco.
Deus, ele é a nossa força. Então, se isso é real, se isso é verdadeiro para nós, porque Deus é verdadeiro. Agora, se isso é verdade para nós, então nós precisamos mudar. Nós precisamos tomar posição diferenciada. Preciso fazer algo diferente na igreja, preciso fazer algo diferente no meu ministério, eu preciso fazer algo diferente diante de Deus. E o Senhor está esperando, o Senhor está querendo ver essa nossa atitude e esse nosso comportamento. A vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém.